Então, caríssimos colegas, vamos lá então para nossa terceira aula sobre o fenômeno religioso. Dessa vez é como nasce, a história, o nascimento das religiões. Vocês sabem que fenômeno religioso, ele tenta dar uma visão mais sociológica, usar ali a sociologia para explicar para nós como nascem as religiões, como as religiões são formadas, qual é o pensamento. Então, geralmente a apostila é um compêndio de instruções de filósofos e pensadores, então ela tende a ser um pouquinho pesada. Nós vamos tentar deixar ela mais descomplicada. São 7 páginas, são 7 páginas densas também. Vamos tentar deixar ela descomplicada, lembrando que ela não substitui a aula do professor e ela não e a nossa aula não substitui a aula do professor e também não substitui a leitura integral da apostila, mas ajuda a dar um norte aí pro pessoal. Então vamos lá. Então tudo começa lá na segunda metade do século XIX, quando os estudiosos começaram a olhar a religião com outros olhos, não mais apenas como um assunto de fé, mas como um fenômeno histórico e cultural. Quando se começa, quando se começa a pautar qualquer coisa como um fenômeno histórico e cultural, então é porque estamos trazendo para os olhos da sociedade, da sociologia. Até então, quem falava de religião eram os teólogos. A religião ela era estudada a partir da fé e dos dogmas e das verdades reveladas. Mas surge uma mudança. Agora a religião ela passa a ser vista como parte da história da humanidade, como algo que o ser humano cria, vive e transforma. Um dos pioneiros nessa virada foi o filósofo David Hume, com a sua História Natural da Religião, publicada em 1757. Então nós temos ali o David Hume, que ele começou com a história da religião, a história natural da religião, como foi o processo de formação natural da história da religião. Ele afirmava que a religião ela não nasce de um instinto natural. Apesar de ele falar da formação natural da religião, ele diz que ela não nasce de um instinto natural, como o amor, o medo ou a atração, mas ela é fruto de uma evolução da consciência humana. Para Homer, as primeiras religiões foram politeístas, que é com muitos deuses. E como nós já estudamos ali nas outras aulas, os vários deuses, né, tudo era pautado pelos deuses, tinha um deus para tudo. Porque o ser humano tentava explicar as forças da natureza, obviamente atribuindo a personalidades a elas. O trovão, o sol, a chuva, o vento. Então, nós tínhamos o deus do trovão, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do vento, assim por diante. Daí o politeísmo, segundo ele, foi mais tolerante porque aceitava vários cultos diferentes. E o monoteísmo, que é a crença num Deus único, viria depois, só que de maneira mais rígida e centralizadora. Na verdade, ela vem de maneira reveladora, mas vamos manter a apostila, o pensamento do sociólogo, tá, pessoal? Lembrando aqui, tá? Nada aqui eu estou expondo o meu pensamento, é tudo pensamento do sociólogo. Tanto que nós vamos ver aqui no decorrer da apostila, fala até do tal do Leonardo Boff aí, que, pelo amor de Deus, esse cara, não sei se não, espero que Deus tenha piedade da alma dele, mas tudo bem, vamos lá. Ah, então, outros pensadores como Kant e Feuerbach reforçam essa visão racional. Kant dizia que a religião deveria caber dentro dos limites da razão. E Feuerbach via a religião como uma projeção dos desejos humanos. Assim, o estudo da religião ela vai se libertando da teologia e vai criando o que nós chamamos de história das religiões, que é uma área que investiga documentos, compara tradições, estuda rituais, busca entender o sentido da fé em cada cultura, até mesmo a partilha de mesmos rituais em culturas diferentes, como por exemplo os egípcios e os maias, ambos construíram pirâmides. É,
o, o- os índios lá, não sei da onde, lá do fundo da Amazônia, que se reuniam em áreas circulares, e o povo nórdico também, que faziam construções circulares, e assim por diante, fazendo com que investigue toda a tradição, tudo que leva, e os rituais também, ao que leva à formação de uma religião. Os estudiosos, então, eles passaram a usar métodos científicos. Lembra do método científico, que é a análise da linguística, a pesquisa histórica, a comparação entre mitos e símbolos. Começaram a fazer todo aquele arcabouço científico, que é estudo randômico, ver se, comparar uma coisa com a outra, ver a finalidade e tudo mais. Como nós já estudamos, você já sabe mais ou menos o que é o estudo científico, né? A grande regra não era julgar se uma religião era verdadeira. Então, a função da sociologia nesse quesito, o fenômeno religioso, não é julgar se a religião era verdadeira ou se ela era falsa, mas era entender como ela surgiu e o que ela significa para aquele povo. Então, tem um contexto histórico, cultural, regional, como ela surgiu, o que explica, o que dava sentido àquele povo. Por isso que a história da religião, ela nasce como um campo de diálogo entre razão e fé, entre o humano e o sagrado. Mas tem um detalhe importante. Mesmo com toda essa objetividade, sempre existe o risco da interpretação pessoal, da pré-compreensão filosófica e teológica. Por isso que estudar a religião exige humildade intelectual, para não transformar o que é mistério em simples dado científico. Então, quando se estuda sobre a religião, sobre qualquer uma delas, ou sobre a nossa própria religião aqui dentro do cristianismo, o catolicismo, nós temos que ter humildade intelectual para nós não transformarmos isso em mistério, simples dado científico ou simples ação de soberba de querer dizer, o que eles estão fazendo é o puro paganismo e não sei o que, ou acabar, infelizmente, fazendo um pré-julgamento ruim ou sendo intolerantes, tá? Então, temos que ter a humildade intelectual. A experiência mística e o misticismo sem religião. Vamos entrar no tema que ele é bem encantador, que é a experiência mística, que vem lá trazido pelo sociólogo Roger Bastide, que faz uma pergunta provocante, digamos assim. Será que existe misticismo sem deuses ou sem religião? Para Batiste, o misticismo é uma transformação profunda da pessoa. É quando o indivíduo sai de si mesmo, esvazia o próprio ego e busca uma comunhão com algo maior, seja Deus, a beleza, a natureza ou uma ideia. É uma coisa vem de dentro para fora. Vem lá do fundo do pensamento, a qual ele vai buscar uma comunhão com algo maior ainda. Alguns pensadores acreditam que esse tipo de experiência pode acontecer fora da religião. Por exemplo, o filósofo Maurice Blondet, por exemplo, ele dizia que Mozart e Descartes, Mozart era um músico e Descartes era um filósofo, eles tiveram momentos místicos. No caso, Mozart, o músico, quando ele ia compor, ele mergulhava de tal forma nas sinfonias que ele se esquecia de si. E já o filósofo Descartes, ao pensar ele pensando, ele filosofando, ele perdia a noção do tempo e sentia uma espécie de plenitude intelectual. Já o filósofo Delacroix dizia que o misticismo é uma das reações normais do espírito humano. E Schopenhauer, inspirado por Kant, descrevia a existência estética, o momento em que alguém contempla algo belo e se esquece do porquê e do para quê das coisas. É como um estado místico. É quando o sujeito desaparece e só o objeto existe. É como aquele instante que a gente olha, por exemplo, o pôr do sol, o mar, ou ouve uma música e sente uma paz sem explicação.
É disso, é disso que o Schopenhauer estava falando, que a experiência mística é quando você se perde no profundo, você desaparece como pensador, só existe o objeto. O seu ser pensante ele está em outros patamares, digamos assim. Henry Bergson dizia que a arte adormece o eu e nos torna dóceis à beleza. Rousseau já falava de uma espécie de êxtase diante da natureza, um devaneio em que o tempo desaparece e o coração sente algo que a mente não entende. E outros ainda, como Mandy de Biran e Henri Amiel, viveram experiências parecidas. Amiel chegou a se aproximar da espiritualidade oriental, descrevendo estados de vazio interior e de paz semelhantes ao Nirvana. O Nirvana, para quem não sabe, ele é o ponto místico central do êxtase, do êxtase central para algumas religiões orientais. O hinduísmo, o budismo, eles acreditam muito nessa questão. Então, esses filósofos, o que eles queriam dizer com tudo isso? Que o estado místico, aquele estado de contemplação que o ser humano podia entrar, não era tecnicamente uma conexão divina. Tanto que Bastide ele vai concluir que o misticismo é uma predisposição humana, que ela pode aparecer em artistas, em filósofos, em cientistas, em religiosos, mas ela se manifesta com clareza no ambiente das religiões, porque nelas o indivíduo tem tempo, silêncio e prática que favorece a contemplação, o retiro, a oração, a meditação e o ascetismo. Então, o que eles queriam dizer? Que o fenômeno místico da contemplação, o que a gente também pode dizer como o estado de êxtase, o repousar no espírito, a misticidade, para alguns desses filósofos, trazendo do campo científico, do estudo da sociologia, nós não estamos falando diretamente da teologia, da revelação de Deus nos revelando, ou do sopro do espírito, ou nada, mas nós estamos falando isso na visão científica da coisa, que isso era apenas uma predisposição humana, que é o nosso cérebro que forma essa situação, e dentro do ambiente religioso, nós temos isso mais favorável porque nós temos o tempo para a contemplação, para a oração, para a meditação e para o ascetismo. Por isso que Batiste termina citando Nietzsche, que dizia que agora vamos precisar de conventos. Conventos não para fugir do mundo, mas para reencontrar o interior, o silêncio e o sentido da alma. Em resumo, o misticismo é o caminho da interioridade, é o encontro do ser humano e o mistério. Seja religioso ou não, ele nos lembra que há algo dentro de nós que busca o infinito. Então, o misticismo, a concentração, a contemplação, é algo que ela está dentro de nós e que busca o infinito. Esse é o misticismo, o caminho da interioridade. Daí nós temos aqui o engajamento histórico da religião. Agora nós chegamos no ponto mais quente da aula, que é o engajamento histórico da religião, ou seja, quando a fé se envolve na transformação da sociedade. Quando a fé, a busca da fé, do sagrado, ela vai transformar a sociedade como um todo. Nos anos 60, especialmente na América Latina, teólogos começaram a questionar: de que adianta pregar o evangelho e fechar os olhos diante da injustiça? Surge então a teologia da libertação. Pessoal, eu tô falando porque isso daqui tá na apostila, tá? Mas não porque eu concorde ou coisa parecida com isso. Mas tudo bem, isso é uma visão, a teologia da libertação é uma de tantas outras teologias que existem. Mas vamos lá. A teologia da libertação foi um movimento teológico pastoral que une a fé e o compromisso social. Foi um marco inicial, foi uma reunião em Petrópolis,
em 1964 com os nomes de Gustavo Gutierrez e Juan Luís II. Ali eles disseram algo revolucionário. A igreja precisa rever a sua concepção de salvação. A salvação não pode ser entendida como ir para o céu, mas como libertação de toda forma de opressão aqui na terra, econômica, política e social. Gustavo Gutierrez, considerado o pai da teologia da libertação, propôs um novo método. Partir da realidade concreta do povo, não de conceitos abstratos. Fazer uma análise social-econômica, usando até categorias marxistas, como ferramenta sem abraçar o materialismo. E então refletir teologicamente para chegar a uma ação pastoral transformadora. E quer queira, quer não, abraçar teorias marxistas e empurrar o marxismo dentro da teologia é uma coisa, digamos assim, bem controversa, uma vez que o cerne do marxismo era ser contra qualquer religião. Mas esse é o meu comentário, isolado. Continuamos ali. Então, essa teologia, ela tem um tripé muito simples e prático, que é ver a realidade e compreender as causas da opressão, julgar à luz da fé e da Bíblia e agir com compromisso e solidariedade. As palavras são bonitas e tudo mais, mas vamos continuar. Outros pensadores contribuíram muito. Por exemplo, Leonardo Boff dizia que a fé é uma praxis libertadora, é uma força histórica que deve gerar mudança. Já Clodovs Boff aprofundou a parte teórica, explicou que a teologia precisa dialogar com as ciências sociais para entender o mundo e com a hermenêutica para interpretar a fé. E João Batista Libânio seguiu nessa linha, mostrando que teorias e práticas devem caminhar juntas. Uma ilumina a outra. O Vaticano ele foi bem claro. Ele foi bem claro e olhou isso com muito cuidado. Porque havia receio de que o uso do marxismo acabasse contaminando a fé cristã com as ideias materialistas. Mas, mesmo assim, uma parte da igreja reconheceu que havia elementos válidos, a defesa da justiça, a opção pelos pobres e a busca por uma fé encarnada na realidade. Minha opinião pessoal, senhores, minha opinião pessoal, não dando interferência e não falando em desfavor da apostila e nada, mas dando uma opinião pessoal, porque quando se fala na teologia da libertação dentro da igreja, eu tenho que, por obrigação, dar a minha opinião, porque, em primeiro lugar, eu sou contra ao momento que se põe o marxismo. Eu sou contra, e apesar disso, ela abre um precedente muito grande, tirando os elementos lindos, válidos, que tem a defesa da justiça, o apelo pelos pobres, a busca de uma fé mais pautada na realidade, mas ela se distancia da doutrina primaz da igreja. Tira o Cristo, tira a revelação do Cristo para enaltecer situações materiais. Então, infelizmente, já não faz parte. E principalmente por ter adornos marxistas e ter apelo pela esquerda, que todos nós bem sabemos que a esquerda ela não consegue viver, coexistir livremente com a religião, porque eles já abrem com o preceito marxista que a Bíblia é o ópio do povo. Então eu sou sempre a favor de discordar da teologia da libertação. Mas vamos dar continuidade.
que quer queira, quer não, a teologia da libertação na América Latina e no Brasil, ela acabou tendo um grande legado, que foi mostrar que o crer não é se alienar, mas é assumir a responsabilidade pela história. Que a fé não é fuga, mas ela é amorosa e transformadora, isso na visão deles. Na nossa visão real aqui no ano de 2025, a gente sabe como é que as coisas viraram, né? Mas tudo bem. Então, hoje nós vimos os três grandes momentos do fenômeno religioso. A história das religiões, que olha a fé como parte da história humana, o misticismo, que revela o desejo profundo do ser humano em se unir ao absoluto com ou sem religião, e o engajamento histórico, que transforma a fé em prática social e libertadora. No fundo, o que tudo isso nos ensina é que a religião é a expressão e a busca humana por sentido. Essa busca pode ser vivida na razão, no silêncio ou na luta por justiça. Conhecer, contemplar e agir são três caminhos de uma mesma espiritualidade, que move a história e o coração humano. Então, meus caros colegas, façam a leitura da apostila. Essa apostila, nas questões sociológicas da igreja, ela também está muito bem aí pautada. A aula do professor, eu sei que ela é um pouquinho, não diria maçante, mas a aula do professor é um pouco mais lenta, digamos assim. Então aqui quis dar um norte mais para vocês para explicar nesse primeiro momento como essa questão divisional, tanto que ela ela vai falar que o sentido da sociologia da religião, a busca pelo sagrado, a busca pela contemplação, ele vai dar dois tons de elementos de fé, um pautado mais na área do cristianismo e o outro pautado dentro da própria contemplação do ser humano, que é adotado pelo budismo. Ela não fala propriamente dito nesses termos, mas deixa velado na apostila, então para vocês compreenderem. Assistam e reassistam esse vídeo quantas vezes quiserem. Leiam a apostila e vejam a aula do professor. Muito obrigado.